Cândido Manuel Patuleia Mendes, pode ser tratado de Manuel Patuleia, que é o nome de família. Data e local de nascimento? 10 de fevereiro de 1946, Bom Barral. Vamos falar agora um pouco do contexto do antigo combatente e docente militar. Com quem vivia antes de ser mobilizado? Vivia em casa dos pais. E o que é que eles faziam? Tinham um estabelecimento e tinham propriedades agrícolas. E estudou? Um bocadinho. Até a quarta classe? Um bocadinho mais para dentro, até o 7º. Teve alguma ocupação, profissão antes de ser mobilizado para a guerra? Sim, na Direção-Geral, na altura das contribuições e impostos do Ministério das Finanças. E o que é que lá fazia? Cobrava impostos. Para que a ex-colónia foi mobilizado e em que ano? Eu fui mobilizado para a região militar de Angola em 1969. Lembra-se do dia em que recebeu a notificação de que iria para a guerra? Lembro. Aliás, de que ia para Angola, se era para a guerra a gente não sabia. Portanto, foi no próprio dia em que tomei posse, chamemos-lhe assim, como cabo miliciano, depois de ter acabado ter feito a recruta e a especialidade já em Tavira, e fui escolhido para ir como tinha provas físicas muito boas, foi escolhido para dar instrução em Tavira, e nesse mesmo dia que fomos promovidos a cabos milicianos, saiu à ordem a nossa mobilização para Angola, todos. E foram mobilizados mais rapazes do seu local de residência? De residência não. Portanto, o grande volume de militares mobilizados eram praças, e as praças eram essencialmente de Trás-os-Montes e de Alto Douro. E como é que foi a viagem? Foi de barco, avião? Foi de barco, Paquete Império. E quanto tempo é que durou? 10 dias, quase 11. E como é que decorreu? A parte ali o Golfo da Guiné fez-se bem, mas a zona do Golfo da Guiné, com ondas enormes, ficou quase toda a gente de cama, até se passar a zona bem conhecida por causa da agressividade da ondulação. Quando chegou, em que quartel ou base ficou? Eu, quando cheguei, ao fim e ao cabo não fiquei em quartel nenhum, porque a companhia ficou instalada em tendas no Garafanil, que era a unidade militar de apoio às forças em trânsito. Portanto, quando se chegava, ia-se para o Garafanil até se apanhar as viaturas que nos levavam ao local de instalação definitiva, e ao contrário, quando nos vinhamos embora, vinhamos de viatura para o Garafanil, onde estávamos uns quantos dias, até tomar na altura o barco, que ainda não havia meios aéreos de regresso para as tropas expedicionárias. Portanto, estive no Garafanil. De nome, porque ao fim e ao cabo não havia instalações pós-graduados, para nós tínhamos que ficar cá fora numa pensão, o que era bem mais agradável. Muito bem. E ficou junto com outros homens da sua terra? Viu lá algum? Não tinha. Que funções é que ocupou? Mais específicas? Como fui miliciano atirador de infantaria, portanto, comandei uma secção do 3º pelotão da Companhia de Caçadores 2600, portanto, fazia o trabalho de atirador, como se sabe, que é o homem das G3, e comandava a secção sempre que era preciso ir à lenha, ir à água, portanto, fazer, digamos, controle exterior ao edifício do aquartelamento, portanto, é o habitual.
E quanto tempo esteve mobilizado e se foi sempre no mesmo local? Foi sempre no mesmo sítio. Eu só lá estive 7 meses, portanto não cheguei à altura da rotação. E como é que foi a adaptação? Tentar perceber aqui o contacto com o território, a paisagem, a biodiversidade, o clima, as línguas e a cultura. Bem, línguas e cultura pouco, porque eu estava numa unidade de nome Balacende, que pertencia ao batalhão de Quicabo, logo a norte do Grafanil, e não havia população, não havia nada. Nós estávamos totalmente isolados. Portanto, o contacto era quando vinhamos ao Cachito, acompanhar as viaturas civis que traziam víveres para as companhias daquela zona, ou quando se iam embora, não é? Então estávamos lá e comíamos por lá, divertíamos por lá e até, entre aspas, desculpe o termo, íamos às meninas lá também. Pronto. O contacto que tínhamos com a civilização era esse. E a paisagem, como é que era? A paisagem, aquela zona é uma zona de pequenos morros, uma zona irregular, portanto de subidas, descidas, de rampas, sítios espetaculares para nos fazerem emboscadas, como é lógico, e de resto era capim, a mata onde nós observávamos, e tínhamos em frente um morro alto de onde nós tínhamos a impressão que estávamos a ser vigiados pelos movimentos de libertação, que era um monte famoso chamado Quingimos, portanto que ficava entre nós e o pôr do sol. Uhum. E como é que era a sua vivência cotidiana, pronto, no quartel? Os horários, a rotina, a divisão de tarefas? Vamos ver, aquilo aquilo que precisa na tropa é chapa 3, não é? Portanto, aquilo é o ambiente que se cria porque a companhia vai fornecida de toda a gente capaz de facilitar a vida ao combatente, propriamente dito, não é? Nós levávamos, como é lógico, cozinheiros, o cabo que era o responsável do depósito de géneros, portanto, enfermeiros, comandados por oficial também, portanto, tínhamos o cabo quarteleiro, que tomava conta da parte do armamento, portanto, e de resto depois era o sistema vulgar. Vivíamos em JCs, que era uma coisa tristemente famosa, eram umas construções feitas em madeira, digamos que a parte de baixo da ripa ficava por cima da parte de cima da ripa de baixo, portanto era sobrepostas, e depois para ser melhor eram cobertas de folhas de zinco, espetacular para nos darem cabo da cabeça no calor, que aquilo potenciava o calor, não se podia estar lá debaixo, e que metia medo, porque aquelas chuvas torrenciais, quando caíam em cima do zinco, parece que o céu estava a cair lá de cima cá para baixo. Era medonho mesmo. Uhum. E os horários? Os horários, vamos lá ver, há uma norma, uma choca, como se diz na tropa, não é? Portanto, o toque de alvorada, portanto, havia cornetas e tudo, não é? Portanto, o toque de alvorada, depois o toque para a primeira refeição, que é o nome militar que se dá ao café, e portanto e depois tudo tinha um esquema depois começava-se o trabalho da parte da manhã para quem estava dentro do quartel, não é? Portanto, cada pelotão tinha os seus serviços, não é? Quando se estava no mato, evidentemente que não se ligava a isso, portanto, era mais à vontade do comandante da força, e pronto, tinha que haver o mínimo para nós nos entretermos. As horas de comer tinham que ser certas para os cozinheiros saberem a que horas é que a comida tinha que estar pronta para ser posta na mesa, e assim íamos vivendo. Uhum. E como é que contactavam com a família em Portugal? Por
por carta e sobretudo por aerograma. O aerograma que era um meio de comunicação criado pela estrutura, não é? Portanto, que então, uma forma engraçada de ser fechado e que não carecia de selo. Portanto, a TAP transportava esses meios de comunicação perfeitamente de borla. As cartas não, quando escrevíamos mesmo por cartas, tínhamos que pagar selo, lógico. Agora, telefone não havia. Portanto, nós estávamos perdidos de tudo. Éramos nós, o capim e o céu, mais ninguém. E eu era farpado à volta do acartelamento. Muito bem. E deixou namorada ou esposa em Portugal? Deixei uma namorada de fraco relacionamento, tanto que quando 7 meses depois eu vim, ferido, muito ferido, cego, etc., ela rapidamente fez por se livrar do encargo que eu era, portanto foi, deu para escrever umas cartas e tal, pouco mais do que isso. E teve alguma madrinha de guerra? Tinha, sim senhor, e estava a começar uma aproximação a essa moça, que não digo o nome, mas que era de Tondela. E como é que funcionava isso? A gente, comigo foi um camarada que namorava uma moça que era daquela zona e mostraram uma fotografia da moça, se eu não queria corresponder com ela. Quero, pois. Deram uma morada, pronto. O outro cabo marciano, já escolhi ela, o outro ferroviário tinha cá a namorada, portanto, falaram uma com a outra, eu comecei a escrever e ela devolvia a resposta, como é lógico. E recebeu notícias de Portugal de outra forma? Dificilmente, portanto, ao fim e ao cabo, os pais não tinham muita, como é que eu ia dizer, muito conhecimento dessas coisas para informar, está a ver, primeiro. Eu tinha uma irmã, mas tinha e hoje também tem menos 7 anos que eu, portanto, na altura tinha para aí 15 anos, a noção que ela tinha da vida e do que a rodeava, portanto, era aquilo que Portugal era no final da década de 60, portanto, um desconhecimento grande, porque a informação não fluía, claro. E como é que era a vossa alimentação no quartel? A alimentação no quartel, portanto, vamos lá ver. E daqui também pode falar do acesso à água, se caçavam, se pescavam, quem é que cozinhava? Ora bem, primeiro, o grande fornecimento e a nossa grande dor de cabeça era quando tínhamos as emboscadas, era, digamos, a parte dos víveres não frescos, que vinham de viatura, portanto, vinham grupos de 20, 30, 40 viaturas que nós tínhamos que pôr as nossas forças entre certo número de viaturas para proteger, no caso de emboscadas, e por esse meio vinham as batatas, o feijão, o arroz, essas coisas todas, o bacalhau, pronto. E tínhamos 2 dias por semana, à terça e ao sábado, se a memória me não atraiçoa, o fornecimento dos frescos. Portanto, onde vinha o peixe, a carne, as saladas. As saladas é o que diz, o produto para as saladas, que era alface e tomates sobretudo, portanto, e algum marisco, quando se pedia, isso vinha de avião, porque não podia, até na altura das chuvas, que uma viagem que normalmente demorava meio-dia, na altura das chuvas, chegava a demorar 3 e 4 dias, porque as caminhonetes atascavam, enfim, era... E o acesso à água? O acesso à água, há aí uma fotografia que o demonstra, era um rio que às vezes tinha mais barro do que água. Portanto, até se pode ver, junto ao rio está uma Morris, uma caminhonete Morris, com um grande bidon,
a receber a água, e era assim, era uma água que nem era muito boa para tomar banho, quanto mais para beber, não é? Não tínhamos outro fornecimento a não ser as aguinhas de garrafa, mas tinham que ser pagas, como é lógico. E tinham ordem para caçar e pescar? Não, isso não, em princípio não fazia parte do currículo, não é? Agora, quando às vezes o nosso acortelamento ficava no cimo de uma colina, daquelas que eu disse ao princípio, e às vezes via-se uma gazela, uma pacaça, e então ia-se para aí fora a ver se lhe davam uns tiros. E o que tinha duas vantagens é que comíamos carne fresquinha, não é? E não carregávamos o orçamento da companhia em ter que pagar à manutenção militar para lhe mandar carne, porque enquanto havia carne daquela não comíamos outra, não é? Mas ia mais do que um homem. Sim, uma pacaça é um touro. O bisonte, não é? Não, também por causa das emboscadas. Sim. Uma viatura geralmente tinha 9 homens e o condutor, o unimog, os unimogs mais pequenos, não é? E depois iam às vezes também caminhonetas, não é? As Berlier, que também de transporte pessoal, que tinham bancos também em cima na carroceria, né? Mas que serviam também para transportar carga, não é? Okay. Portanto, mas para uma coluna, geralmente nunca iam menos de três unimogos comunitários. E tinham assistência médica no quartel? E como é que funcionava? A minha companhia tínhamos um médico, um enfermeiro e três cabos enfermeiros. Portanto, curiosamente, houve um problema na sede do batalhão, portanto, que era aqui cabo, o médico de lá acho que não foi muito correto para o comandante, foi corrido para o leste de Angola, creio eu, nós estávamos no norte, e então o nosso médico foi para lá, ficámos sem médico. Eu tinha que ser assim. Quando eu fui ferido não tínhamos médico. Foi o enfermeiro a quem fiquei a dever a vida, o camarada Fernandes, que morreu muito novo, coitado. E quando foi ferido, foi socorrido e evacuado por alguma enfermeira paraquedista? Não. Foi necessária a sua evacuação para Portugal? Foi. E pode-me falar um bocadinho disso? Sim, ora bem. Portanto, eu fui ferido a 23 de maio de 70, na borda da picada que ligava Balacende, a minha sede de companhia, à Aveira Baixa, portanto, a norte, que já pertencia ao batalhão de Nambuagongo. Fui ferido ali, dali para o acortelamento da companhia. Mas como é que foi o seu acidente? Uma mina que arrebentou, que matou o que estava de volta dela, e também me mandou um bilhete para eu seguir para o céu com ele, mas eu fui teimoso e não quis ir. Pronto. Portanto, o Duarte morreu, eu fiquei totalmente escavacado, e ainda houve mais 2 ou 3 militares que apanharam coisas pequenas, pronto. Mas a bola pesada foi para o outro ferroviário que morreu, e para mim que acabei por ficar cego, não é? Pronto, foi essa a bola mais pesada. E como é que houve o acidente e depois como é que foi a evacuação? Nós estávamos a fazer proteção a uma equipa da Junta Autónoma das Estradas de Angola, porque queriam alcatroar a picada, porque a picada não alcatroada era um sítio espetacular para se pôr minas, e aquilo bem tapado, não se estava, que a mina estava lá abaixo, não é? Começou-se a fazer naquela altura a preparação da via para fazer o alcatroamento desde o Cachito, cá de baixo, não é? Até Nambuagongo, pelo menos, não é?
Portanto, foi assim à beira da estrada, a mina, e pronto, olha, foi complexo. E quem é que o salvou? Salvou? E quem é que o tirou dali? Como é que foi isso? O pessoal, não é? Portanto, mas não foi de helicóptero? Foi, nesse dia nem helicópteros havia, já lá chego. Portanto, eu vim para a companhia, dizem que na altura do acidente eu dei um grito de mãe que só viu na companhia a 4 km de distância. Eu tenho uma voz muito forte, não sei se estava. Dei um grito de mãe que só viu na companhia. Saíram logo 2 ou 3 viaturas contra quem nos íamos estampando, não estávamos à espera de vir a viatura para cima quando nós íamos para baixo. Foi por um triz, numa curva, não morria da doença, morria da cura. Portanto, vim para a enfermaria do aquartelamento, onde fui tratado, e quando comecei a perceber o estado em que está, pedi inclusivamente ao enfermeiro que me matasse. E parece-me que estou a lembrar, porque eu cheguei na altura, mas de vez em quando via. Não sei enquanto as coisas permitiam passar a imagem, e estou mesmo a vê-lo assim com a mão no ar para mim e diz: ou tu estás calado ou levas uma latada, caralho. De maneira que às tantas chegou uma avioneta, porque os aviões estavam todos ocupados para uma operação que era feita numa zona muito complicada ali ao pé de nós, que era o Canacassala, que era o quartel-general da UNITA no norte de Angola, e então estava a ser feita para uma operação com comandos e paraquedistas e o Diabo 7, e tudo o que era helicópteros estava lá hipotecado. Acabei por ser evacuado. Eu e os outros 2 feridos da altura fomos evacuados para numa avioneta para Luanda. E depois de Luanda teve muito tempo? Bem, depois de Luanda, entretanto, quando eu saí da enfermaria cá para fora, lembro-me de ouvir os meus homens a chorar. Eu emocionei-me, né? Eu vinha no ar, na Marquesa, né? Vinha no ar, ouvi-os a chorar, comovi-me e de repente senti o sol a bater-me na cara e desmaiei. Pronto. Já não sei o que é que se passou a partir daí. Sei que quando acordei em Luanda, senti alguém a mexer, porque onde é que estou? E diz a pessoa: está no Hospital Militar em Luanda. No Hospital Militar? Como é que eu vim ter aqui? Então veio de avião, aqui do aeroporto para cá, veio com batedores, que o seu estado era tão mau que toda a gente esperava que você não chegasse aqui. Pronto. E pronto, e cá estamos. Então que dia é hoje? É sábado. Sábado. E que horas? 9h30. Pode ser, às 9h30 fui eu ferido. E depois foi ferido no sábado da semana passada. Tinha estado uma semana em coma, não é? Foi este o meu regresso à... E teve quanto tempo lá no hospital até vir para Portugal? Eu fui para o Hospital Militar de Luanda no dia 23 de maio de 1970, o dia em que fui ferido, e vim para Portugal no dia 12 de junho, véspera de Santo António, para Lisboa, para o Hospital Militar Principal. E foi acompanhado nessa viagem por alguma enfermeira paraquedista? Não. Eu tive um grande azar. Foi só por um sargento, o primeiro sargento enfermeiro. Ou seja, não tem memórias nenhumas das enfermeiras paraquedistas? Não, só depois que conheci as enfermeiras paraquedistas. Não havia muito em Angola, creio eu. Elas acho que atuavam mais na Guiné e em Moçambique, mas pronto, não tive contacto com nenhuma delas. Quem me acompanhou foi um sargento enfermeiro. Pronto. Mas antes do acidente ainda, como é que ocupava os tempos livres no quartel? Tocava viola, ensinei mais 1 ou 2 a tocar viola, entre os quais o médico da companhia. Portanto, escrevia, jogava ao King, escrevia para a família e lia. Levei alguns livros para ler, não é?
Portanto, jogávamos futebol, fizemos até um torneio de futebol no Natal daquele ano, portanto, em 1969, portanto, no final de 1969. Pronto, e assim era. E as outras horas andávamos no mato a patrulhar. A ver. Portanto, os feriados e as festas eram passados dessa forma? Diga. Os feriados e as festas eram passados dessa forma? Era tudo igual. Não havia nada de especial nos feriados. Não tínhamos ninguém, éramos só nós. De maneira que os dias eram todos iguais. Pronto. Havia uma diferença. Ao domingo tomávamos os compromissos para o paludismo e os compromissos para já não me recordo, era eram os compromissos, também se tomava, era o reforço vitamínico. Portanto, ao domingo, sabíamos que era domingo por causa dos antipalúdicos e dos outros de que eu falei, portanto, as cápsulas, as drageias, melhor dizendo, para o polivitamínicas. E como é que eram os contactos com as populações locais, os vossos contactos? Ora, vamos lá ver. Não havia população local no meu sítio. Portanto, nós as populações encontrávamos quando nos deslocávamos e davam com elas, não é? Portanto, nós, as populações com que lidávamos era no Cachito, portanto, onde vínhamos fazer qualquer coisa, portanto, era a zona urbana mais ou menos civilizada e mais perto que havia. Tínhamos, entretanto, um quartel por meio, que era a nossa sede de batalhão, e então aí o contacto era, pronto, é o que eu disse, íamos pescando as moças, e havia pessoal que ia para a parte da prostituição na zona poente do Cachito, que havia lá, e era isso, pouco mais adiantava do que isso. Até porque íamos lá esporadicamente e às vezes para estar lá 1 hora ou 2, não é? Exato. E contatavam com outros portugueses na zona em que estavam colocados? Só quando vinhamos ao Cachito, sim. E havia lá outros portugueses havia, com sim, negócios? Diga. Havia lá pessoas com negócios? Sim. Essencialmente isso, essencialmente negócios. E que tipo de negócios? Olha, havia lá uma casa que havia cafés, como é lógico, não é? Cafés, restaurantes e tal. Esta, como estou a lembrar, de um lado era um lugar de frutas e da saída, isto era entrada para o lado de poente. Depois tinha uma ligação para uma divisão à direita, que tinha saída para sul, que era uma sapataria não, o sapateiro, o senhor, o dono da casa, arranjava sapatos. Portanto, havia um hotel, no Cachito havia um quartel também de cavalaria, portanto... E quais foram as principais dificuldades que enfrentavam no vosso dia-a-dia? O ambiente que era agreste, o ambiente não nos queria lá. Digamos, o sol é para matar, não é? Nós quando íamos para o mato, era o sol, uma coisa terrível, e às vezes acabava-se-nos a água, que era o problema. E sobretudo, andar em sítios onde ninguém andava há muito tempo, tínhamos que abrir caminho à katana, não é? Portanto, para andar, fosse nos capinzais, fosse dentro da mata. Portanto, havia sempre, digamos, vegetação que tínhamos que partir à katana para poder continuar. Era complicado. Portanto, estávamos num ambiente totalmente agreste em relação ao nosso modo de estar de vida, pronto, que é de um clima temperado, onde temos mãe, pai, irmãs, namorada, vizinhas e amigos para brincar,
para aprender, porque eu nessa altura tocava num conjunto, para jogar umas futeboladas, como a gente dizia, pronto, eu estava brutalmente, passo o termo, inserido na comunidade local da terra onde nasci, não é? E como é que viveu a sua participação, de uma forma geral, na guerra? Intensamente. Portanto, tanto que eu tenho tenho dois louvores da região militar de Angola. E o segundo, que me foi atribuído no final da comissão, em que se dizia que eu fui o militar mais operacional da minha subunidade. Epá, isso quer dizer que eu era mais operacional que o capitão, não é? Mas pronto. Não, ele veio aquilo bastante a sério. Preferia correr riscos eu do que os homens. Por isso fui ferido 2 vezes. Existem outras memórias ou histórias mais significativas que gostasse de partilhar? Epá, foi muito giro vir levantar os fundos da companhia a Luanda, portanto, cada mês vinha um, e a mim calhou-me vir em abril. Ir lá. E como cheguei, apresentei-me no Depósito Geral de Adidos de Angola, onde fiquei a distrito, né? E então fiz serviços até no tempo que tive, mas 2 dias depois, eu ia com 5 dias, 2 dias depois partiu para cima um MVL, quer dizer, Movimento de Viaturas e Logística, que eu ainda estava no tempo lá estar, na maior. Conclusão, o outro só foi daí a 2 semanas. Eu tive 17 dias em Luanda a viver à grande e à francesa. De maneira que a praia do Messulo, os cinemas, por exemplo, havia um cinema que ficava sobre a Baía não era o Império, sobre a Baía de Luanda, e nós estávamos mais tempo às vezes a olhar para a Baía de Luanda e para Luanda do nosso lado esquerdo do que provavelmente às vezes para a Pantalha. E quando voltou para Portugal, como é que foi o regresso do pós-guerra? O ano em que voltou e como é que foi o regresso? Eu voltei a 12 de junho de 70. Pronto, fui no aeroporto, enfiaram-me numa maca, pronto, e vim por aí abaixo de viatura até o aeroporto, pronto. Então, e saí de lá às 9 da noite desse dia, no dia 11 de junho, cheguei cá a Lisboa a 12 de junho, eram 12 horas, porque na altura os aviões tinham que subir quase a meio do Atlântico, porque não havia nenhum país africano que permitisse à aviação portuguesa passar na sua zona de influência. Portanto, tinha que se fazer quase um semicírculo para vir de Angola até Portugal. Depois cheguei à volta das 9 da manhã, fui para baixo para o Hospital Militar e, curiosamente, subimos para o segundo andar, eu e o sargento, e um sargento paraquedista, que metemos de conversa, não sei quantos, para aqui, para lá, e chegámos à conclusão, enquanto estávamos ali e subíamos, tínhamos 7 feridos, os 2 no mesmo dia, à mesma hora, eu em Angola e ele em Moçambique. Curiosidades, tristes, mas olha, foram assim. E quando regressou a Portugal, depois desse percurso hospitalar, não sei se quer falar um bocadinho desse percurso hospitalar, a seguir, como é que conseguiu encontrar emprego? Como é que conseguiu? Calma, eu já tinha emprego antes. Exato. Portanto, eu voltei para o emprego que tinha. E teve muito tempo no hospital? Tive desde 12 de junho de 69 até março
estou a meter água, 12 de junho de 70 até março de 79. Tive 9 anos no Hospital Militar. Isto foi um bocado difícil de recompor. Ir a Barcelona fazer operações para recuperar a vista. Ainda voltei a ver. E aconteceu uma coisa tristemente curiosa. Eu ceguei e voltei a ver daí para cá 4 vezes. Portanto, até que da última vez que ceguei, disse que já não queria voltar a ver e, portanto, habituei-me a esta nova vida e gosto de cá estar. Pronto. E, portanto, manteve então o trabalho que tinha na altura antes de ir? Sim. Nas finanças? Nas finanças. Na Reboleza, ali na Amadora. E que marcas é que a guerra deixou em si e na sua família? Em mim, basta olhar para a cara, não é? Tenho muitas cicatrizes aqui na perna esquerda, portanto, porque eu, quando aquilo explodiu, alguém ouviu o protetor mexer e disse: fujam. Eu tinha mandado a cavilha fora daquele sistema, fui à procura da cavilha para pôr. E o camarada começou a tirar a granada que nós lá tínhamos posto dentro de uma lata de salsichas, que era a conta. Parece que a lata de salsicha tinha sido feita por resposta para aquilo. E ele adiantou-se a tirar a granada de lá. E claro, aquilo como tinha sido posto não dava a bébias. E o protetor passou. E há o indivíduo das coisas que diz: fujam. E eu pensava que era forças adversárias do outro lado da estrada. E voltei-me. Vi o Duarte com a granada na mão chegar lá ao peito e inclinar-se para a frente, na minha opinião. Ele ia mandar-se para cima da granada para o mal ser só praticamente ele. Mas não conseguiu chegar lá abaixo. Aquilo arrebentou entretanto e foi assim. E a sua família? Mas as marcas que deixou em si psicológicas? Marcas psicológicas, vamos ver. Quem vai não volta igual. Vamos deixar tretas, não é? Aquelas coisas são fortes. Tivemos uma vez um encontro, deixe dar este toque, com um grupo de garotos que andavam com umas verdasquinhas, a bater no capim, a ver se conseguiam enfiar umas peças de caça tipo coelhos para umas redes que estavam lá no meio do caminho que eles tinham posto. Nós vimos aquilo e começámos fomos 6 lá para baixo para o pé dos miúdos. Tem calma, não sei o quê, a tropa não faz mal, tem calma, tal. E fomos lá para baixo para o pé deles. E eles tocam fugir cá para cima, direito ao nosso pelotão. Eles eram um grupo de 15 ou mais. Enfiaram-se mesmo de frente para o nosso pelotão, foram recebidos a tiro, morreram praticamente todos. E isso custou-me muito a esquecer, que isso levou-nos a dizer no fim uns para os outros o que é que nós estamos aqui a fazer. E que marcas é que também deixou na sua família? Na família eu acho que não há grandes marcas. Não há tristeza, não há revolta? Não. Eu não sou revoltado por isto. Eu aprendi a viver assim. Eu estou a falar na família. A família, família, quando o recebeu? Não há. Francamente, não há mesmo. Não há. A gente consegue ser feliz. Agora, uma reflexão pessoal. Como é que considera a experiência vivida na guerra colonial? Vamos lá ver. É uma experiência, primeiro, que demonstra, para mim, que foi um momento importante da minha vida em que eu pus ao serviço das Forças Armadas Portuguesas o melhor que sabia e podia, tentando que nenhum homem dos meus ficasse ferido. E consegui. Porque nesta treta quem ficou ferido fui eu, mas não tinha nenhum homem comigo. De maneira que agora é destas coisas. Porque é que politicamente os especialistas portugueses que continuam a querer manter o Império Português do Minho a Timor
não começaram a fazer a descolonização mais cedo, para aquilo, em vez de, para acabar só com a descolonização, sem começar com a guerra. E depois uma descolonização, quando começa com a guerra, sabe-se quando começa, nunca se sabe quando acaba. Foi uma experiência rica, desgastante, mas pronto, eu tinha 23 e 24 anos quando isto aconteceu, portanto estava na força de tudo. Foi bom para a experiência, foi mau por isto que aconteceu, pronto. Mas estou cá, 55 anos depois. E que recomendações deixaria aos mais jovens com base naquilo que viveu? Isto é muito complicado porque os ideais, inclusive, são diferentes. E estes mais jovens também podemos estar aqui a incluir estes agora que fazem parte das novas missões, não é só os mais jovens das escolas, sim, mas para todos. Mas a coisa é totalmente diferente. Basta eles irem não sei para onde, levam telemóveis. A gente não tinha contacto com nada nem com ninguém. Tínhamos uns rádiozinhos que depois, quando lá estava, apareceu um rádio bom, o Racal 28, que comunicava a 100 km de distância. Não? Mas até aí tínhamos uma treta dos radiozinhos que subíamos a rampa a seguir ao quartel. Descíamos para o outro lado, já não conseguíamos ligar para o quartel, não tinha capacidade de intervenção. Portanto, nós nem do mato para o quartel, nem do quartel para o mato, tínhamos condições de contactar. Uhum. Então, e que recomendações é que deixaria com base naquilo que viveu aos mais jovens? Isto e aos militares? Assim, quem vai para a tropa é porque quer enfrentar aquele sistema. Pronto. E não sei durante quanto tempo mais não vai haver serviço militar obrigatório. Pronto. Isto quer dizer, a tropa sempre foi um dever constitucional. E, portanto, tem que se aprender bem para se fazer bem. Como a gente dizia, recruta forte, combate fácil, recruta fácil, combate forte. Portanto, a preparação para a guerra é fundamental e realmente, além da experiência técnica, do uso das armas, dos esquemas de fuga, todas essas coisas, é imprescindível também a capacidade de resistência mental para não perder a distribuir em circunstância nenhuma. Muito bem. E como é que gostaria de ser recordado? Eu até gostava de não ser recordado. É sinal que não fiz nem mal nem bem para ficar. Agora, para ficar recordado mal, então é melhor não. E bem, também acho que não. Olha, pelo menos se fizer isso, é bom. Que o Manuel Patelei foi um homem sério. Enfim, depois isto que eu estive a contar está num livro que eu já acabei.